Liderança sem rapport não é liderança. Criar rapport é, antes de tudo, baixar a linha de defesa das pessoas. Quando você desarma a resistência, você abre caminho para a colaboração real, para o feedback verdadeiro e para o engajamento. Sem conexão, você pode até dar ordens, mas nunca terá seguidores. Hoje vou te mostrar como criar essa sintonia fina com o seu time. Olá, seja muito bem-vindo ao Ildô, eu sou o Igor Tanuri e hoje entramos em uma nova tríade falando sobre conexão e comunicação. Fique comigo até o final para os Ildôs e Ildon'ts, onde eu vou te ensinar técnicas práticas de espelhamento e escuta para você aplicar hoje mesmo. Ildô, você construindo o seu legado. Para haver conexão, é preciso haver escuta ativa. E para haver escuta ativa, é obrigatório ter interesse genuíno pelo outro. Se você enxerga o seu liderado apenas como um meio para bater a meta, a conexão pode morrer. As pessoas sentem quando estão sendo usadas e quando estão sendo lideradas. E é aqui que entra o rapport. A palavra vem do francês e significa trazer de volta, criar um vínculo de confiança. O rapport, ele não é mágica, é técnica amparada por 3 pilares. Primeiro, coordenação, sincronia de tom de voz e de ritmo. Segundo, atenção mútua, estar 100% presente no agora. Terceiro, sentimento positivo, a ausência de julgamento imediato. E como é que você faz isso no dia a dia? Primeiro, por espelhamento. Ajuste sutilmente a sua postura à da outra pessoa. Mas cuidado, não é mímica, é empatia corporal. Também por recapitulação. Repita a ideia central do que a pessoa disse. Isso prova que você a escuta e também a compreendeu. Ajuste de tom. Se a pessoa fala baixo, não grite. Encontre a frequência dela. Fale na frequência dela. E também através de afinidade. Encontre pontos em comum, como hobbies, como valores. Isso serve de ponte para você alcançar a outra pessoa. Mas atenção, rapport não é manipulação. É criar segurança para uma comunicação honesta. Ser transparente gera muito mais credibilidade do que tentar levar na conversa. Para dar um exemplo sobre como criar rapport com o time, vou compartilhar aqui um caso que ocorreu comigo com um vendedor. Eu tinha acabado de assumir a gerência nacional de um canal e o meu antecessor indicou que determinado vendedor deveria ser desligado, pois não estava correspondendo com o que era esperado para a posição dele. Ao invés de simplesmente desligá-lo, eu conversei com o gerente direto dele, gerente desse vendedor, e perguntei: a responsabilidade é realmente toda dele, do vendedor, ou há algo no modelo que impede que ele se sobressaia? Em outras palavras, eu perguntei se seria justa uma decisão apenas com a alegação de que ele não estava correspondendo a contento. O gerente direto desse vendedor me respondeu que não seria justo, e decidimos então que ele não seria desligado. Isso já era fim de ano e em uma reunião de calibração de resultados, entendemos que na escala da avaliação individual desse vendedor, ele ficaria com a pior escala. E aqui um parêntese importante. Mesmo com oportunidades no modelo de atendimento, o vendedor não estava entregando o que era esperado, por mais que se esforçasse para isso. E a avaliação anual, ela não pode ser baseada pelo esforço, ela precisa ser baseada pelo resultado. Até porque, se você avalia bem quem teve resultado ruim, além de incoerente, é também injusto com quem realmente entregou o resultado esperado. Mas vamos voltar a esse vendedor. Ele teve a pior avaliação possível naquele ano. Consequentemente, não teve reconhecimento financeiro, seja de salário, seja de premiação. O gerente direto fez então a avaliação com ele e depois veio conversar comigo. Ele disse que esse vendedor ele ficou revoltado e dizia que eu fiz isso com ele porque não tinha coragem de mandá-lo embora. Vamos fazer uma pausa para trazer uma reflexão. Eu, ao receber essa informação de que ele estava dizendo que eu não tinha coragem de demiti-lo e por isso fiz o que fiz, dando a entender que eu queria forçar uma saída, ao receber isso eu poderia me revoltar e dizer que se ele ainda estava na empresa é porque eu o banquei. Eu poderia ter reagido dessa maneira, mas essa reação seria decorrente de um ego ferido e de uma busca de reconhecimento pela decisão que eu tomei,
quando eu não deveria cobrar reconhecimento nenhum por fazer a coisa certa. Por outro lado, se pensarmos com a cabeça desse vendedor, a sua reação era totalmente compreensível. Ele já tinha muito tempo de empresa e aquele ano foi o ano da pior avaliação da carreira dele até ali. Era totalmente esperado que ele reagisse assim, se sentindo injustiçado, principalmente por considerar que o resultado da sua performance não era apenas responsabilidade dele. E foi esse o caminho que eu tomei, o de compreender o que ele estava passando. Combinei com o gerente direto dele de conversarmos juntos. Sentamos em uma padaria e, em primeiro lugar, me propus a escutá-lo. E ele desabafou, e eu disse a ele que achava justo e coerente tudo que ele estava sentindo. Que imaginava realmente que não deveria estar sendo fácil, depois de tanto tempo, receber uma avaliação daquelas. Ao mesmo tempo, pela entrega do ano e também para não ser injusto com a avaliação de outros colaboradores que entregaram as suas metas, eu considerava que a avaliação dele, por mais difícil que fosse, estava adequada e eu não poderia e não faria nada para mudá-la. Era a mais adequada naquele momento. Eu também compartilhei com ele que, em função daquela avaliação atual, tínhamos o apoio da organização para desligá-lo. Mas em uma conversa entre o gerente direto dele e eu, decidimos que não seria uma decisão acertada. O mantivemos porque acreditávamos que ele tinha potencial para entregar muito mais. Reforcei que a avaliação era anual. No novo ano que começaria, ele poderia construir uma história diferente e ter uma avaliação também completamente diferente daquele ano. E terminei sugerindo que ele se desse o tempo necessário para digerir tudo aquilo, mas que também se desse um prazo para sacudir a poeira e recomeçar, para ter um novo ano superior àquele que estávamos discutindo. Naquele novo ano, fizemos readequações na estrutura. Esse vendedor foi migrado para uma outra conta e no final do ano seguinte teve uma boa avaliação. Não só no ano seguinte, mas em vários outros anos. Esse caso ocorreu há mais de 10 anos e esse vendedor ainda está fazendo história na mesma empresa. Liderança sem rapport não é liderança. Criar rapport é, antes de tudo, baixar a linha de defesa das pessoas. Quando você desarma a resistência, você abre caminho para a colaboração real, para o feedback verdadeiro e para o engajamento. Sem conexão, você pode até dar ordens, mas nunca terá seguidores. Pessoas se dedicam para pessoas, lembre-se disso. Eu uso esse caso para exemplificar que se a comunicação ficou falha, se entrou algum ruído no meio que levou a um entendimento errado, não perca tempo em conversar sobre o tema e deixar tudo às claras. De forma transparente, compartilhando o que for possível compartilhar, mas de forma genuína. E, de novo, de forma transparente, com respeito e, sobretudo, sem o ego aflorado. Mas vamos às orientações práticas com os You-Dos e You-Don'ts de hoje? Invista tempo na base. Times conectados agem como donos. Resultados superiores vêm de ambientes onde as pessoas se sentem pertencentes e importantes. Pratique a presença. Em uma conversa de 1 para 1, deixe de lado o celular e o notebook. O maior sinal de respeito é a sua atenção total. E busque afinidades, encontre pontos em comum fora do trabalho. Hobbies e valores compartilhados são pontes indestrutíveis para chegar ao outro. E sobre os You-Don'ts, aquilo que você não deve fazer, não trate pessoas como máquinas. Máquinas são programadas, pessoas são lideradas. Se você tenta formatar o seu time, você perde a riqueza da diversidade. Nunca use a ameaça como ferramenta. A ameaça é o último refúgio de quem não tem argumentos ou competência para guiar. Ambientes sob ameaça são tóxicos e adoecem o time e adoece você também. Não confunda rapport com intimidade excessiva. Você pode estar em sintonia com o seu liderado sem perder a postura e a autoridade que o seu cargo exige. Sem conexão, a liderança é deficiente. Com rapport, ela é transformadora. O próximo passo é seu. Com qual liderado você vai buscar uma conexão mais profunda nessa semana? Ouvindo mais do que falando. Tente promover no seu time um ambiente que você gostaria de ter. Passamos a maior parte da vida no trabalho e se o seu time sentir prazer em estar ali, os resultados serão consequência disso. E deixe aqui nos comentários, você já conhecia o conceito de rapport? Como você garante que a sua mensagem chegou ao outro sem ruídos? Deixe seu joinha, se inscreva e compartilhe com aquele líder que ainda acha que gritar é o mesmo que comunicar.
Yu-Do, você construindo o seu legado.